Bom dia, turminha! Como vocês estão? Gente, já é quinta-feira de novo e hoje é dia de aula de matemática, então vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Na nossa aula da semana retrasada, nós estudamos o perímetro, certo? Que é aquela área em torno de uma figura. Lembram que nas atividades vocês tinham as medidas das linhas em torno de uma figura e vocês tinham que somá-la para descobrir qual era o perímetro, qual era a medida dessa volta, né, em torno dessa figura. Hoje a gente vai conhecer o conceito de área. Prof, o que é área? Área é a medida da parte interior da figura, da superfície de uma figura. Então, na aula anterior, nós vimos como medíamos a parte de fora, né, a volta, o entorno da figura. E hoje nós vamos ver como medimos a parte de dentro, a superfície dessas figuras, certo? A medida, ela é obtida através de um número de unidades que essa área, essa figura, está dividida. Então, lembram que lá na atividade da semana passada, nós contamos nas figuras que elas tinham os quadradinhos e nós precisávamos contar as linhas de fora para sabermos as medidas que elas têm, né, o perímetro delas. Hoje a gente vai ver como utilizamos as linhas de dentro, essas marcas que tem na superfície das nossas figuras. É assim que a gente obtém a medida de uma área, certo? Acompanhe um exemplo comigo. Lucas queria descobrir qual a área da cartolina que ele iria usar para fazer um trabalho da escola. Para isso, ele separou alguns pedaços de papel em formato de quadrados e distribuiu sobre a cartolina. Ele percebeu que para preencher toda a área da cartolina, ele usou 8 pedaços de papel. Nesse caso, dizemos que a área ou a medida da superfície dessa cartolina é correspondente a 8. E aí, conseguiram entender? Quando nós estamos falando de área, automaticamente a gente está falando das medidas das superfícies das figuras, certo? É muito relacionado a essas medidas. Prof, essas medidas podem ser feitas apenas em figuras que têm uma forma geométrica ali concreta? Não, a gente pode descobrir a medida de qualquer figura desde que nós conseguimos dividi-la em partes para conseguirmos trabalhar. Claro que agora a gente está vendo dessa forma. Lá no próximo ano vocês vão ver a medida de uma área sem essas separações. Mas essa é a base para a gente começar a entender. Esse exemplo de medir figuras que não são formas geométricas são as atividades da nossa página 16. Então peguem a apostila de vocês para a gente acompanhar. Lá no número 1, traz um exemplo bem semelhante ao que a gente viu no nosso vídeo, que é a separação de uma cartolina de um papel, certo? E daí nós temos algumas letrinhas para vocês realizarem a medida de uma área. Então, na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, nós temos uma malha quadriculada. Prof, o que é isso? É essa folha que tem ali cheia de quadradinhos. Eu vou medir a folha toda? Não, eu vou medir apenas as figuras que estão representadas nessas folhas. Então, vamos lá para a letra A, para dar um exemplo para vocês conseguirem fazer as demais. Na letra A, nós temos uma figura azul, né, são os quadradinhos azuis que estão dentro dessa malha quadriculada. Tá falando ali que é para vocês indicarem a área de cada uma dessas figuras. Então, se a gente pegar a nossa apostila e for contar a figura da letra A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Nós temos 9 quadradinhos azuis. Isso significa que a área da figura número A corresponde a 9, ok? Isso por que 9? Porque nós temos 9 quadradinhos azuis dentro dessa figura. Mesma coisa vocês vão fazer com a letra B, com a letra C e com a letra D. Olha que fácil! Moleza! Na número 2 da página 117, tá pedindo para vocês observarem a planta da casa do Pedro e fazer o que é pedido nas letras a seguir. Então, na letra A tá falando assim: escreva a área de cada cômodo da casa do Pedro. Então, a primeira ali é a sala de estar. Se vocês olharem a planta, ela tá toda identificada. Todos os cômodos da casa tem o nome ali certinho. Aí tá falando meio assim pra vocês descobrirem o da sala de estar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na sala de estar da planta e vão contar o quê? As divisões apenas da parte que corresponde a quem mesmo? Muito bem! A sala de estar. Aí depois pede da cozinha, mesma coisa. Vocês vão lá na cozinha e vão contar em quantas partes a cozinha está dividida. Depois com o banheiro, com o quarto e assim por diante. Na letra B, tá perguntando qual dos cômodos tem a maior área. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar ali a atividade anterior que eu fiz e vou saber qual delas está dividida em maior parte. E assim eu tenho o maior cômodo da casa. A número 3 é um pouquinho mais diferente, porque vocês vão precisar do material de apoio da apostila de apoio de vocês, certo? Então, tá pedindo para vocês destacarem os adesivos da página 4 e determinarem a área de cada figura. Então, tem ali as figuras para vocês montarem com os adesivos e saberem depois qual é a área dela, em quantas partes essa figura está dividida. E no número 4, tá pedindo para vocês montarem no caderno de vocês, com os adesivos também, uma figura correspondente à área 16. Se é correspondente a 16, quantas partes a minha figura tem que ter? É aí que eu vou saber se vocês entenderam, hein? Gente, moleza. Aí vocês podem estar se perguntando assim: mas será que eu só consigo medir uma área quando ela tá dividida ou em quadrados ou em retângulos? Será que tem outra forma que eu consiga medir uma área? Deem uma olhadinha no exemplo a seguir. Outra forma bem diferente e divertida de fazermos essas medidas é com as peças de Tangram, um jogo composto por partes que é usado para montar figuras. Nessa imagem temos um gato. Sabendo que para medir a área da superfície dessa figura precisamos saber em quantas partes ela é composta, qual é a área dessa figura? Aham! Agora que nós já sabemos que a gente consegue medir qualquer figura desde que ela esteja separada por partes, sabemos que nós podemos usar triângulos, retângulos ou qualquer outro traço para dividir uma figura e conseguir medir a sua área, certo? Turma, por isso, nós vamos lá para as atividades da página 118 e 119, que a gente vai trabalhar exatamente o Tangram. Prof, eu não tenho Tangram em casa. Na apostila de material de apoio de vocês tem. E é essas peças que vocês vão usar para realizar essas atividades agora. Então, no número 1, tá pedindo ali para vocês montarem com as peças do Tangram as figuras abaixo. Tem uma casa
e tem um barco. Tá pedindo daí para vocês contarem quantas peças vocês usaram para montar cada uma delas, certo? Na letra C tá falando assim: o que podemos afirmar a respeito da área dessas figuras? Então vocês precisam relacionar uma figura com a outra. O que de semelhante a gente pode falar a respeito dessas duas figuras que vocês montaram com as peças do Tangram? Lá no caderninho, hein? Ali não tem lugar para responder. As peças triangulares do Tangram são conhecidas como... Temos o triângulo pequeno, o triângulo médio e o triângulo grande. Número 2. Observe como a Amanda usou o triângulo pequeno do Tangram para determinar a área de outro triângulo. Então, ela usou 2 triângulos para formar um maior. Com 2 triângulos pequenos, formei o triângulo médio. Portanto, a área do triângulo médio corresponde a 2 triângulos pequenos. Lembrando, ela usou 2 triângulos pequenos para montar um triângulo maior, o triângulo médio, certo? Aí tá falando assim para vocês: façam como a Amanda e usem o triângulo pequeno como unidade de medida para determinar a área das peças a seguir. Temos 2 peças ali que não são triângulos, a peça amarela e a peça roxa, ou azul escuro. Tá pedindo para vocês colocarem quantos triângulos pequenos... Nossa, quase fiz a resposta com a mão. Quantos triângulos pequenos a gente vai usar para formar essas figuras? Então, peguem lá as peças do Tangram de vocês, montem para vocês verem. Para mim montar um quadrado, quantos triângulos eu vou precisar? E para mim montar a figura da letra B, quantos triângulos eu tenho que usar? Entenderam? E no número 3, quantos triângulos médios são necessários para formar um triângulo grande? Quantos triângulos pequenos são necessários para formar um triângulo grande? Isso tudo vocês vão fazer usando as peças de vocês. Montem a forma que está pedindo, que vocês vão saber exatamente a resposta. E na número 4, associe as figuras montadas com peças do Tangram com as respectivas áreas. Considere o triângulo pequeno como uma unidade de medida. Então, ali vocês têm 3 figuras, figura A, B e C. Tá pedindo para vocês pensarem no triângulo pequeno. É o triângulo pequeno que vocês vão usar como base. Para montar a primeira figura, quantos triângulos pequenos eu vou precisar? Para montar a figura B, quantos triângulos pequenos eu vou precisar? Eu vou usar o outro triângulo? Não, é só o pequeno. Vocês só vão se basear no menor triângulo do Tangram de vocês e vão saber quantos triângulos vocês usariam para montar as figuras dali. Tendo essa resposta, vocês vão associar aos números de triângulo que temos ali embaixo, certo? Gente, moleza, super fácil, super certo. Acredito que todos tenham entendido, mas se não entenderam, chamem a prof, que a prof ajuda vocês, tá bom? Lembrando que amanhã a nossa chamada de vídeo é um pouquinho mais cedo. A nossa chamada de vídeo amanhã é às 8h15, porque depois a prof vai ter curso. Então amanhã vocês precisam acordar um pouquinho mais cedo, tá bom? E amanhã as aulas voltam para a parte da manhã. Um beijão e até a nossa próxima aula.